Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. A volta de Jesus. Você já parou para pensar sobre o que acontecerá quando Jesus voltar? A Bíblia nos revela muitas coisas sobre esse evento tão esperado pelos cristãos, mas também tão temido por muitos. Neste vídeo, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a volta de Jesus, o fim do mundo e como devemos nos preparar para esse dia. A volta de Jesus é uma promessa feita por ele, mesmo aos seus discípulos. Antes de subir aos céus, ele disse: "Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." 14, 1-3. Essa promessa se cumpre em duas etapas. A primeira é o arrebatamento da igreja, quando Jesus virá buscar os seus fiéis que estiverem vivos, e ressuscitará os que já morreram. A segunda é a sua vinda gloriosa, quando ele voltará com os seus santos para julgar o mundo e estabelecer o seu reino milenar na terra. O arrebatamento da igreja é um evento iminente, que pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos, e que ninguém sabe o dia, nem a hora. O apóstolo Paulo descreve assim: "Digo-lhes que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." 1 Coríntios 15, 51 e 52. O arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os que forem salvos, mas também de grande tristeza e angústia para os que ficarem. A Bíblia diz que haverá um tempo de tribulação na terra, como nunca houve nem haverá. Será um tempo de guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, apostasia e abominação. Será um tempo em que o anticristo se manifestará como o líder mundial que enganará muitos com sinais e prodígios mentirosos. Será um tempo em que o povo de Deus será provado e purificado pelo fogo. A vinda gloriosa de Jesus será o clímax da história humana. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória, acompanhado pelos seus anjos e pelos seus santos. Ele virá para derrotar o anticristo, o falso profeta e o dragão, que são a trindade satânica que se opõe a Deus. Ele virá para julgar as nações e separar os justos dos ímpios. Ele virá para recompensar os seus servos fiéis e castigar os seus inimigos rebeldes. Ele virá para restaurar todas as coisas e fazer novas todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Haverá uma nova Jerusalém, que descerá do céu como uma noiva adornada para o seu esposo. Haverá um novo templo, onde Deus habitará com os homens e enxugará toda lágrima dos seus olhos. Haverá um novo rio da vida, que sairá do trono de Deus e do Cordeiro, e dará fruto em cada estação. Haverá uma nova árvore da vida, cujas folhas servirão para a cura das nações. Haverá uma nova luz, que será a glória de Deus e do Cordeiro. Diante dessas verdades maravilhosas, como devemos viver? A Bíblia nos exorta a vigiar e orar, pois não sabemos quando o Senhor virá. Ela nos exorta a santificar-nos e purificar-nos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ela nos exorta a testemunhar e evangelizar, pois há muitas almas que precisam ouvir o Evangelho da salvação. Ela nos exorta a perseverar e esperar, pois o Senhor não demora, mas é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que possamos dizer como o apóstolo João:
Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O fim do mundo é um assunto que desperta curiosidade e o temor de muitas pessoas. Será que o mundo vai acabar em uma catástrofe natural, em uma guerra nuclear, em uma invasão alienígena ou em um juízo divino? O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? A Bíblia não usa o termo fim do mundo, mas sim fim dos tempos ou fim da era. Isso significa que Deus tem um plano para a história da humanidade e que esse plano tem um começo, um meio e um fim. O fim dos tempos não é o aniquilamento total do mundo, mas sim a consumação do propósito de Deus para a sua criação. A Bíblia revela que o fim dos tempos será marcado por sinais que antecederão a volta de Jesus Cristo. Alguns desses sinais são guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, apostasia, perseguição aos cristãos, aumento da iniquidade, pregação do Evangelho a todas as nações. Mateus 24, 3-14. Esses sinais indicam que o mundo está sob o domínio do pecado e que precisa da intervenção de Deus. A Bíblia também ensina que o fim dos tempos será caracterizado pela manifestação do Anticristo, um líder político-religioso que se oporá a Deus e enganará muitas pessoas com sinais e prodígios mentirosos. Ele se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus, e exigirá adoração universal. Ele perseguirá os fiéis a Cristo e implantará a marca da besta, um sistema econômico que impedirá quem não tiver essa marca de comprar ou vender. 2 Tessalonicenses 2, 1-12, Apocalipse 13. A Bíblia afirma que o fim dos tempos culminará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele virá com poder e glória, acompanhado pelos seus anjos e pelos seus santos. Ele derrotará o Anticristo e o falso profeta, e lançará o diabo no lago de fogo. Ele julgará os vivos e os mortos, separando os justos dos ímpios. Ele recompensará os seus servos com a vida eterna, e condenará os seus inimigos com a morte eterna. Ele estabelecerá o seu reino de justiça e paz sobre a terra renovada. Mateus 25, 31-46, Apocalipse 19-22. O fim do mundo, portanto, não é uma mensagem de terror, mas sim de esperança para os que creem em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história e tem o controle de todas as coisas. Ele prometeu voltar para buscar os seus filhos e levá-los para o lugar que preparou para eles. Ele nos convida a vigiar e orar, a estar preparados para o seu retorno, a ser fiéis até o fim. Ele nos diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.